Ok, vamos lá? Gravando. Qual é a ideia aqui? É a gente entender o conceito de sinal analógico. Até então, tudo que a gente fez foi usando sinal digital. Seja uma entrada digital, uma saída digital ou uma variável de memória também booleana digital. A gente aprendeu clock memory, contador, temporizador, né? Usamos bola de subida, bola de descida, diversas aplicações diferentes, só que sempre no final a gente acabava acionando uma saída digital ou monitorava algo que vinha de uma entrada digital, certo? Isso é o que a gente estava fazendo até então. A partir de agora, a ideia é a gente usar sinais analógicos. E o que seria um sinal analógico? Entrada analógica. Alguém pode me dar exemplos de equipamentos que vão gerar um sinal analógico, entrada analógica no CLP? Temperatura. Um transmissor de temperatura é um exemplo de um instrumento que vai gerar um sinal analógico, tá? Esse sinal analógico ele vai ser de 4 a 20 mA, de 0 a 10, de 0 a 20, de menos 10 a mais 10. Existem vários ranges diferentes de sinal analógico que a gente utiliza. Esse CLP em específico, ele já vem incorporado nele duas entradas analógicas. Essas duas entradas que vem nele é um sinal de 0 a 10 volts. Então como é que a gente vai fazer aqui? Posso pegar um transmissor de temperatura com uma série de 0 a 10? Posso. Só que a gente vai usar um gerador de sinal. Então tem uma fonte aqui, tem várias fontes ali para a gente utilizar no armário, tá? Que ele gera um sinal de tensão. Então se você observa aqui, ó, tá com 1.4 volts. A gente pode ir aumentando, aqui é o fino, e a gente pode ir até os 10 volts. Ele até passa, porque está no range aqui de 0 a 15, né? Mas para a gente vai trabalhar de 0 a 10. Então esse CLP tem incorporado aqui, ó, nesses dois, ó, aqui é o comum, é o 0 volt, e esse 0 e 1 são as duas entradas analógicas dele de 0 a 10. Então aqui eu vou entrar com 0 volt e aqui eu vou assinar com um valor que vai de 0 a 10. Aqui com outro valor que vai de 0 a 10. Tá? O carinho vai trabalhar com dois? Com dois canais, são dois canais distintos que você pode utilizar. Então eu vou pegar aqui, ó, o vermelho da fonte, no vermelho, que é a referência de tensão de 0 a 10, e o 0 volt da saída da fonte vai entrar no 0 volt do cartão analógico. Ele tem também uma saída analógica, não é incorporada na placa CPU. Isso foi uma expansão que a gente colocou para poder a gente fazer prática com saída analógica também. Mas isso é cena para o próximo capítulo. Hoje a gente vai trabalhar com as entradas analógicas, tá? Então aqui vamos utilizar hoje, vamos usar como exemplo aqui uma entrada analógica. Então quando eu estou fazendo isso aqui, ó, eu estou injetando tensão nesse cartão de entrada analógica. DC ou AC? DC. Bom, esse sinal de 0 a 10 volts vai representar para o CLP um sinal de 0 a 27.648. Isto já está definido na resolução do cartão. 27.648 é a resolução do cartão, a quantidade de degraus que ele consegue dividir o sinal de 0 a 10 volts. Então, de quantos em quantos volts ele consegue medir? Pegue 10 e divida por esse valor, você vai descobrir o valor que ele consegue medir em volts. De quanto em quanto volt ele consegue medir. Entendido? Ok, esse valor, imagine que a gente tenha nosso exemplo que o nosso colega deu, um transmissor de temperatura que está nos dando um sinal de 0 a 100 graus Celsius. Esse valor faz sentido para a gente? Como 100 graus Celsius? Não, o ideal seria a gente converter isso numa outra variável que nos dê uma noção de graus Celsius, por exemplo. Tá? Então a gente vai usar algumas funções dentro do PLC que vai pegar esse sinal aqui, que está relacionado à resolução do cartão de entrada analógica, e converter isso numa unidade de engenharia. No nosso exemplo, vamos pegar o que é um transmissor de temperatura de 0 a 100 graus. Mas poderia ser um valor, por exemplo, de menos 1 a 5 bar. Poderia ser um transmissor de pressão de menos 1 a 5 bar. Poderia ser um transmissor de nível de 0
15 MCA. Poderia. Então, 15 MCA significaria 27.648. 5 bar, 27.648 e menos 1 bar, 0. Tá? Então aqui a gente tem que fazer uma regra de 3 compostos para a gente fazer as conversões. Tá? Mas basicamente o sinal de 0 a 10 vai ser convertido no sinal de 0 a 27.648 e aí você vai pegar e converter isso em alguma unidade de engenharia que você queira que venha do seu transmissor. Ok? No nosso exemplo, para não confundir mais, eu já dei vários exemplos na engenharia, vamos trabalhar um sinal de 0 a 100 graus. 27.648 o quê? 27.648 aqui aqui é o transmissor, aqui é o cartão, é a resolução do cartão, e aqui é a unidade de engenharia. Certo? Então a gente precisa fazer essas conversões. Entendido? Ah, então quando eu tiver com 5 volts, eu vou estar com quantos graus? 50 graus. 50 graus. Isso. Tá? Então, obviamente eu peguei valores redondos aqui para facilitar a conta, né? Mas a conversão poderia ser para qualquer unidade. Eu posso trabalhar com casa decimal? Posso. Depende do tipo de variável que eu vou usar aqui na minha unidade de engenharia. Se eu usar a variável unidade de engenharia do tipo real, eu vou ter casa decimal quando eu fizer a conversão. Se eu usar uma variável do tipo inteiro, eu não vou ter casa decimal. Tá? Então, se essa temperatura aqui vai ter casa decimal ou não, depende da variável que eu utilizar aqui na hora que eu estiver fazendo conversão. Então, variável do tipo real vai ter casa decimal, variável do tipo inteira não vai ter casa decimal. Vamos fazer um exercício aqui, um exemplo, usando com casa decimal, usando a variável do tipo real. Certo? Ok, vamos para o CLP. Eu estou com um projeto aqui, eu vou adicionar, vamos criar um novo projeto, na verdade não estou com projeto nenhum aqui. Na lógica, criei um projeto, vou adicionar o hardware do PLC, a CPU que a gente tem aqui, disponível, que é a 1211 DC, e vou configurar o IP dele, que é o 102, né? O IP dele é o 102. Bom, pessoal, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho uma opção chamada AI2. O que é esse AI2? São as duas entradas analógicas que já vem incorporado na CPU. Então, esse AI2 aqui, ó, eu tenho as configurações das minhas entradas analógicas. Eu tenho o canal 0 e o canal 1. O canal 0 é a IW64 e o canal 1 é a IW66. Lembra que nós usamos %I para entrada digital, %Q para saída digital, %IW, o W vem de Word, então é um sinal analógico. O W é analógico, sempre. MW, IW, QW vai significar sempre uma variável com um range, tá? Então aqui IW64 será a entrada analógica. Ela vai ocupar IW64 e IW65. A IW64 e IW65 significará o canal 0 da nossa entrada analógica. E a IW66 e IW67 será o canal 1. Então no nosso exemplo eu conectei no canal 0. Tá? Então eu vou usar a IW64 como nosso sinal de entrada analógica. Eu usei uma saída ali, a saída ligando a lâmpada vermelha, só para a gente fazer um teste, tá? Quando eu passar de 50 graus, eu ligo a saída, e quando eu baixar de 50 graus, eu apago a saída. Ok? Então o exercício vai ser isso. Sinal fixo de 0 a 10, eu não tenho como mudar, tá vendo? Então, é sinal de tensão de 0 a 10 na IW64. Eu vou dar o OK, e aí eu vou vir aqui nas minhas variáveis. Entrada
analógica % IW64. Ele está reclamando, ó, ele não aceita do tipo booleana. Ele aceita a variável do tipo inteiro. Porque vai de 0 a 27.648. Então, essa variável, entrada analógica, vai de 0 a 27.648. Eu vou precisar de uma variável chamada temperatura, que aqui já vai ser ela na unidade de engenharia. Ela não vai ser mais entrada analógica na escala de 27.000. Ela vai ser uma variável na escala de engenharia. Então, ela vai ser uma variável do tipo real. Lembra que eu falei com vocês que eu ia usar uma variável com casa decimal? Então, como é com casa decimal, eu estou escolhendo ela do tipo real. Tá? Bom, ela vai ocupar uma memória, porque ela não é nenhuma entrada, porque a entrada é IW66. Mas a variável temperatura será uma variável de memória. Então, vamos pegar aqui uma % MD, pegar aqui uma MD 10, por exemplo. Então, ele vai ocupar a MD 10, 11, 12 e 13. Variável do tipo analógica inteira ocupa duas words, duas bytes, que é o byte 64 e o byte 65, e variável do tipo real ocupa 4 bytes. Por isso que ele vai ocupar a MW10, 11, 12 e 13. MW10, 11, 12 e 13 é o equivalente a MD10. Certo? Então, MD10 tem as 4 MWs dentro dela. Porque é uma variável do tipo real. Aqui é uma variável de 16 bits. Aqui é uma variável de 32 bits. Por isso que ele ocupa 4 bytes. Porque são 32 bits. Tá? Bom, eu vou precisar de uma variável para fazer conversão. Tá vendo que ali eu tenho um sinal de 0 a 27.000 e um outro uma variável de 0 a 100 graus? Então eu preciso de uma variável para fazer a nossa regra de 3. Eu vou chamar ela de conversão. Ele já botou a MD14. Tá vendo que já chamou a próxima MD14? Porque a 10, 11, 12 e 13 estava na variável temperatura. 14, 15, 16 e 17 já está na variável conversão. Tá? Então, quando a gente usar real, vamos ter que pular de 4 em 4 bytes. Tá? E eu vou pegar uma saída aqui, ó. Chamar ela de lâmpada para %Q0.1, que eu estou usando a saída 0.1. Olha, já reclamou, tá vendo? Não pode ser real. Se é uma %Q, não é real e nem é inteiro. Se fosse uma QW, seria inteiro. Mas uma %Q é uma variável do tipo booleana. Então é um bol. Aí ele entendeu como bol. Certo? Então, criei as variáveis que a gente vai precisar para o nosso processo. Vou lá no programa. E aqui em instruções, eu tenho instruções de conversão, tá vendo? Eu tenho uma instrução de normalização e eu tenho uma instrução de mudança de escala. Eu vou usar as duas. Então, vou puxar aqui o norm e vou puxar o scale. Tá? O que é que essa instrução faz? Ela converte um determinado range de entrada em um valor de 0 a 1. Ou seja, ela normaliza, converte no valor absoluto, de 0 a 1. Tá? Então, ela vai normalizar um range que você tiver no valor de 0 a 1. Então, qual o valor qual o range da nossa entrada analógica? 0 a 10. De 0 a 10 é o transmissor de temperatura. A nossa entrada analógica é de 0 a 27.648. O 0 a 10 volts eu configurei lá no canal analógico. Não cheguei a configurar porque era fixo. Ele não deixou configurar. Ele já veio lá configurado como de 0 a 10, tá? Então, de 0 a 27.648, eu preciso pegar uma variável que esteja dentro desse range. Que é essa variável? É a nossa entrada analógica. Então, a entrada analógica, que é a IW64, está variando de 0 a 27.648. E eu quero jogar essa variável na variável que vai de 0 a 1. Então, no final aqui, ó, a variável conversão vai ter um valor de 0 a 1 proporcional a 0 a 27.000.
Então, se eu tiver com 10 mil, se eu tiver com 10 mil aqui, quanto vai ser o valor de conversão? Aproximadamente 0,3. 10 mil é aproximadamente 30% de 27 mil. Tá? Então, aqui eu teria mais ou menos 0,3. Bom, e o que é que o scale faz? Ele vai pegar uma variável que está no range de 0 a 1 e vai converter numa unidade de engenharia que a gente queira. Então, eu quero pegar a nossa variável conversão e quero converter ele num valor de 0 a 100. E vou jogar isso aonde? Na variável temperatura. Então, o que aconteceu? Eu peguei nosso range que estava de 0 a 27.648 da nossa entrada analógica, converti isso num sinal de 0 a 1, peguei esse sinal que estava de 0 a 1 e converti no valor de 0 a 100. E aí peguei o valor de 0 a 100 e joguei na variável temperatura. Tá? Bom, vou usar um comparador simples aqui agora, tá? Se a temperatura for maior ou igual a 50, se a temperatura for maior ou igual a 50 graus Celsius, ele vai ligar uma saída, que eu chamei de lâmpada. Compilado. E vou descarregar. Tá? Cento e dois, cadê você? Tá ligado? Tá, né? Tá. Apareceu. 102, vamos carregar nele. Parar a CPU. E finalizar. Vamos apertar o play. Aqui eu estou com aproximadamente 6.2. Está saindo 6.2 volts. E ele está convertendo em aproximadamente 63, né? Aí existe a diferença da tensão que ele está mandando e a tensão que ele está medindo. Então observe que a nossa temperatura está aproximadamente 63 graus. Por quê? Porque aqui eu estou com 6.2. Tá? Se eu for subir na temperatura, a lâmpada ligou, né? Porque está acima de 50. Isso. Se eu for baixando aqui a temperatura, ó, quando eu baixar de 50 graus, ele desligou a saída. Quando eu subir de 50, ele vai novamente ligar a temperatura. Tá? Então, basicamente isso é a forma de você usar uma entrada analógica. Para que você vai usar a temperatura? O que você vai fazer com essa lógica? Aí a necessidade vai dizer. Mas sempre vamos precisar converter. Quer dizer, sempre não, né? Normalmente a gente faz uma conversão para unidade de engenharia. Não usa o dado bruto de 0 a 27 mil. Você pode usar de 0 a 27 mil? Pode. Mas normalmente esse valor não vai fazer sentido, né? Imagina aqui, ó. 60 graus aproximadamente. Está dando quanto? 17.030. 17.030 faz sentido? Não faz, né? Para 60 graus, tá? 17.030 não faz muito sentido. Então é melhor normalmente a gente converter em unidade de engenharia, porque o operador, o usuário, quem vai fazer uso, fica melhor entendido, tá? Aí você vai combinar isso com o temporizador, com tom, com TOF, com contador. Tudo que você precisar, você vai pegar esse sinal de entrada analógica e vai fazer o uso dela usando o comparador, usando tudo que a gente já está acostumado a utilizar. Beleza?